Esther, Jó e Salmos, né? Livro do sacerdote Esdras, capítulo 10, versículo de número 10. Eu quero ler do 10 em diante, do 10 até o 12. Amém? Se você não tiver Bíblia, Cícero colocou a NVI para a gente ali, o texto diz assim: então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: vós transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras, e aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei a confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei o que é do agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: assim seja segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Deus, eis aqui a tua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações nessa noite. E o nosso desejo é que esta palavra traga avivamento, renovação espiritual sobre os nossos corações aqui neste lugar. Tenha a liberdade de falar conosco através do teu Espírito Santo. É o que eu te peço nessa noite, que o teu nome seja santificado nessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Como o próprio texto que nós lemos disse, Esdras era sacerdote e ele recebe uma importante missão no seu ministério. Certamente, a missão que marcou a sua vida, sua jornada e a sua caminhada. A missão de Esdras é voltar com o primeiro grupo de judeus que estavam presos na Babilônia, para a destruída Jerusalém, e construir um templo ao Senhor. Essa é a missão, é o propósito. Se a gente for alegorizar bem a história, é o motivo a qual Esdras nasceu. A Bíblia não menciona absolutamente nada a mais da vida de Esdras, do que a sua missão de reconstruir o templo de Israel, né, o templo dos judeus em Jerusalém. A missão, a princípio, ela é uma missão muito desacreditada, porque o templo destruído pela Babilônia 70 anos atrás, ele era magnífico, ele tinha suas paredes revestidas em ouro, ele fora edificado por Salomão, um homem mais sábio que houve na face da terra, que recebeu sabedoria de Deus para edificar aquela construção naquele nível. Havia um certo preconceito no coração dos judeus que estavam morando na Babilônia, que porque eles sabiam que Esdras não reconstruiria nem 10% daquilo que era o templo construído por Salomão. Mas essa é a sua missão. E ele encara essa missão com muita responsabilidade. E esse momento é um momento muito importante na história de Israel. Porque, sem sombra de dúvidas, representa um avivamento na história de Israel. A história de Israel, ela possuiu vários avivamentos. Não avivamentos definitivos, como no período da graça, mas avivamentos que impactaram, fortaleceram, renovaram a fé dos judeus em alguns momentos de sua história. E aí, entre tantos avivamentos que houveram na história de Israel, esse talvez é um dos que se sobressai. Não vou dizer que é um dos mais importantes, mas para mim é um dos avivamentos que salta os olhos. E eu queria pegar algumas características de avivamento presente na história de Esdras. Convido você a ler essa história na sua casa com mais calma. O livro é pequeno, gostoso de fazer a leitura. É claro que tem a parte burocrática do livro, né?
algumas coisas precisavam ficar registradas, né? Como nomes de levitas e sacerdotes, e aí há muita citação assim no livro, mas mesmo assim a leitura do livro é uma leitura bem prazerosa. E eu queria pegar algumas características de avivamento nesse ponto da história, para que nós aplicássemos a nossa vida, a nossa caminhada, né? Que nesse culto de quinta-feira, que assim nós estamos chamando, nós possamos aprender a receber ou a experimentar um avivamento do Senhor, que antes de acontecer de maneira coletiva, precisa acontecer na nossa individualidade, na nossa particularidade. Deus quer avivar a obra dele, Deus quer avivar a igreja dele, e eu preciso entender aonde avivamento começa. Avivamento, ele tem início, pelo menos em 2 lugares, né? E eu não quero citar esses lugares como primeiro ou segundo, porque o avivamento pode partir de qualquer um desses 2 lugares que eu vou citar, e a ordem não altera o resultado, é igual na matemática, né? Necessariamente não quer dizer que venha em primeiro lugar um ou outro, pode acontecer de qualquer um desses 2 lugares. É visto, e nós concordamos em gênero, número e grau, que avivamento começa no altar. Não que tenha que partir primeiro do altar e depois você vai entender. Mas avivamento vem do altar. Esses 2 lugares é de onde emana o avivamento. E em primeiro, o avivamento ele pode vir do altar. O avivamento ele sai do altar para o povo, ele sai do templo, por isso que o templo está sendo construído, porque vai sair avivamento daquele lugar para os judeus. Avivamento emana do altar. Todas as vezes que houve avivamento na história de Israel ou na história da igreja, o altar fez parte. O avivamento do período de Elias, por exemplo, Elias vai lá e ergue um altar ao Senhor, e o fogo que consome os 450 profetas de Baal, desce primeiro sobre o altar. Não é? Então, quando uma igreja vai ser avivada, esse avivamento, ele pode vir, ele vai vir do altar, mas ele pode vir primeiro ou não do altar, mas do altar ele virá, porque não tem como avivar sem que o altar faça parte disso. E não é altar apenas físico, como esse palanque ou púlpito que a gente usa aqui na frente da igreja. Não é o altar no sentido apenas de pastor e liderança. É o altar no símbolo de Elias, é o altar no símbolo de Esdras, que nós erguemos a Deus na nossa vida, no nosso coração, como nós cantamos aqui vez por outra, né? No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Para um avivamento alcançar a minha vida, eu preciso que haja um altar para receber a presença de Deus. Então, avivamento vem de altar. Não há avivamento sem altar. Para que Deus derramasse avivamento sobre Israel, sobre os judeus nesse período, o altar precisava ser construído. O pátio, o santo lugar, o santo dos santos, a cortina, os utensílios sagrados, precisavam estar no seu lugar, para que a glória de Deus descesse e visitasse mais uma vez o seu povo. Em segundo lugar, o avivamento, ele parte da nossa individualidade com Deus, da nossa intimidade com Deus, da nossa particularidade com o Senhor. É daí que vem avivamento. Eu não tenho que ficar esperando o altar avivar para eu receber, por isso que não tem obrigatoriedade do avivamento vindo do altar. O avivamento vai avivar o altar, mas vindo do altar não. Esdras me ensina
que para que haja avivamento, eu preciso estar íntimo de Deus. Eu tenho que buscar o Senhor. Eu preciso estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Talvez nós estamos orando, clamando, esperando por um avivamento, e aí nós precisamos entender que para que um avivamento aconteça, você precisa estar sensível à voz de Deus. Você já leu sobre o retorno da Babilônia pelos judeus? Como que nós lemos, né? Segundo Reis, segundo Crônicas, Esdras, Neemias, os profetas pós-exílio, Zacarias, Malaquias, Ageu, Sofonias, né, os profetas da restauração de Israel. É aí que nós lemos sobre o pós-exílio babilônico. Quando nós pegamos a história do pós-exílio babilônico, há dois momentos. O primeiro deles é com Esdras. Esdras está na Babilônia consultando os livros do Senhor, e ele se depara com a profecia de Jeremias, de que o povo retornaria 70 anos depois da prisão. O Esdras pega aquela lei, aquela profecia, leva diante do rei da Babilônia e fala assim: está na hora de você deixar a gente voltar, porque o profeta falou que nós voltaríamos 70 anos depois. O rei concorda, beleza, vocês podem voltar. E aí Esdras então vem com a missão, ouvida de uma profecia, de uma sensibilidade com Deus, de uma intimidade com o Senhor, de que aquele tempo de sequidão, que aquele tempo de tempestade, aquela dificuldade, aquele exílio havia chegado ao final. O avivamento, ele não começou na inauguração, na reinauguração do templo com o profeta Ageu. O avivamento começou com alguém sensível à voz de Deus, que entendeu que a profecia estava na hora de se cumprir. Avivamento, irmãos, nós não reclamamos de uma igreja que não é avivada. Nós começamos a orar por ele na nossa intimidade com Deus. Porque talvez Deus vai avivar primeiro a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu casamento, os seus parentes serão tocados e impactados pelo Senhor, e talvez através da sua vida, esse avivamento chega no altar, ou talvez através da sua vida, esse avivamento alcança todos os demais irmãos de uma igreja, ou talvez através de sua vida, esse avivamento alcance o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, ou até mesmo o seu país. Para quem gosta de história aí, vamos ver se os irmãos é bons de história, né? Me cita aí um avivalista, que mudou um país inteiro. Por que não dizer Billy Graham? Jonathan Edwards, né? Por que não citar Rosalie Apple, no seu processo de renovação espiritual no Brasil em 1967? Quantos avivalistas nós tivemos no meio pentecostal? Como que chama a mulher lá do meio pentecostal? Fugiu. O passarinho levou aqui agora, o nome está aqui e não sai. Porque, irmãos, talvez Deus vai avivar a sua cidade, ou o seu país, ou a sua casa, ou a sua igreja, através da sua vida. Frieza espiritual, nós não reclamamos que ela seja culpa de alguém, ou de uma igreja, ou de um local, ou de uma cultura. Nós começamos a chorar e a clamar por avivamento, para que ele aconteça. Avivamento começa nas intimidades com Deus. Depois de Esdras é Neemias, que chega e fala: o templo lá construiu, e o meu povo está precisando dos meus serviços, deixa eu ir embora. E aí o rei mais uma vez fala: pega parte então
do seu povo e vai construir os muros. Então o avivamento, ele pode vir do altar, e ele pode vir da nossa intimidade com Deus. Por isso que eu quero citar no livro de Esdras, por isso que eu quero falar de avivamento, como estou falando aos irmãos nessa noite. Porque avivamento não é algo que eu espero acontecer, é algo que eu busco acontecer. Para Deus enviar um renovo espiritual no nosso meio, um avivamento no nosso meio, isso pode começar de você. Há características singulares no livro de Esdras que nos chamam a atenção quando nós experimentamos um avivamento, né? Eu não posso deixar de mencionar que avivamento não é barulho, avivamento não é multidão, avivamento não quer dizer um grande número de pessoas em um determinado lugar. Isso não quer dizer avivamento. Coisas erradas também atraem grandes multidões. A parada LGBT na Avenida Paulista costuma reunir 1 milhão de pessoas. O fato de ter muita gente não quer dizer que Deus está naquilo lá. Se você for nos centros espíritas que existem por aí, lá também estão cheios. Não é só a igreja que enche e cresce. Centro espírita enche e cresce. E não é porque está enchendo e crescendo, significa que Deus está lá. Na rua de trás, onde o Silvio mora, tem um centro espírita. Quando eu passo lá em dia de reuniões, só tem carrão na porta, lotado muitas vezes, costuma nem estar cabendo os outros lá dentro. Não quer dizer que Deus está lá. Então eu não posso entender que avivamento é aglomeração de pessoas, porque até o capeta aglomera pessoas. Aglomeração de pessoas não quer dizer avivamento, avivamento não quer dizer barulho. São outras coisas que relacionam um determinado evento a avivamento. Eventos como um retorno à palavra de Deus, um amor incondicional pela Bíblia. Não vamos falar de avivamento coletivo, eu expliquei bem para você aqui sobre intimidade. Vamos falar de avivamento pessoal, que é o foco que eu quero trazer para os irmãos aqui nessa noite. Nós estamos precisando começar um avivamento de maneira pessoal. Então vamos falar de avivamento pessoal. Quando o Espírito Santo me visita para renovar a minha vida, haverá em mim um amor incondicional pela palavra de Deus. Não existe avivamento sem Bíblia. São entrelaçados. Se estão chamando algum movimento que não tem a Bíblia de avivamento, isso é errôneo. Não é avivamento quando a Bíblia sai de cena e entra o homem. Não é avivamento quando eu estou sentindo coisas e não gosto da Bíblia. Avivamento significa um retorno à palavra de Deus, à vontade de Deus. Quando você estiver lendo o livro de Esdras, você vai perceber que quando o templo foi reconstruído, a primeira coisa que eles fizeram foi abrir os rolos, para que a palavra de Deus fosse mais uma vez lida na sua casa. Inclusive, há uma curiosidade. Eu esqueci de separar o texto aqui, se eu não me engano é no capítulo 6 ou 7. É a primeira vez que a Bíblia vai ser lida, e quem está naquela reunião se coloca de pé. É a primeira vez. Sabe por que nós nos colocamos de pé quando vamos ler a Bíblia? Porque lá em Esdras, quando foi ler a Bíblia, os rolos, quando abriram os rolos, toda a congregação reunida para aquela reinauguração se colocou de pé. Daí para frente começou a se ficar de pé quando vai ler a Bíblia. Não quer dizer que seja um ritual a ser cumprido, mas quer dizer, irmãos, a importância que é dada a isso.
Há um avivamento em Israel no período de Esdras, e esse avivamento passa pela palavra de Deus. Se você tem buscado um avivamento pessoal, o Espírito Santo, no verdadeiro avivamento, vai colocar no seu coração fome e sede pela palavra de Deus. Se você se diz avivado e nunca leu a Bíblia toda, seu avivamento é falho. Porque quando Deus te aviva, quando o Espírito Santo é derramado sobre você, você quer ler, você quer conhecer, você quer beber da água que a Bíblia tem para te dar. Você quer tirar suas dúvidas, porque você não quer nada mal interpretado na sua mente. Você busca por respostas, você quer saber o que o próximo livro fala. Você não tem sono na hora da leitura, você tem prazer, porque é isso que o avivamento faz. Olhando para a história dos avivamentos ao longo da igreja, quando determinada igreja em uma região é avivada, pessoas caminhavam quilômetros, não por um mover espiritual, para escutar a Bíblia sendo ensinada. Irmão Cícero comentou comigo a última vez que ele esteve no Maranhão, de pessoas que andavam quilômetros de bicicleta ou a pé, até chegar numa pequena concentração de pessoas que congregavam na casa de alguém. Não era por causa de um mover, é para ver a palavra sendo pregada. O avivamento não te traz para dentro da igreja por causa de um bombom, um chocolate, alguém, uma mesa de frutas, comida, cesta básica. O avivamento não te traz para a igreja para um arrepio, para um louvor bacana, para algo sensorial. Avivamento te traz para a igreja para que você aprenda a palavra de Deus. Não existe avivamento sem palavra. No nosso avivamento individual, Deus colocará fome e sede pela sua palavra em nossos corações. Sabe como saber que você está sendo avivado? Você vai querer comprar uma Bíblia nova, você vai querer outra versão, você vai querer ler comentário, você vai querer experimentar, você vai querer conhecer, você vai fazer pergunta para o pastor, você vai dar os seus meios. Porque avivamento ele traz para nós fome e sede pela palavra de Deus. Avivamento traz palavra, Bíblia. A Bíblia foi lida. Avivamento traz também a manifestação da glória de Deus. Quando o templo é construído por Esdras e é reinaugurado, eu comecei dizendo aqui, falando sobre a dificuldade da missão de Esdras, porque o desafio era muito grande. Mas Deus dá uma promessa para Esdras, na inauguração do templo, sem igual. Deus vira para Esdras, através do profeta Ageu, e fala assim: a glória do segundo templo será maior que o do primeiro. As paredes não são revestidas de ouro. Não tem arca da aliança atrás das cortinas. O templo é simples, é humilde, é singelo. Há quem acredita que o templo reconstruído por Esdras aponta para Cristo. É um apontamento para Cristo, é uma tipologia de Cristo. Pequeno, não passava nem perto da grandiosidade do templo erguido por Salomão. O templo não era vistoso, o templo não tinha os mesmos materiais, não tinha os mesmos utensílios, não era do mesmo tamanho, mas a manifestação de Deus para aquele lugar era maior que o do primeiro, porque avivamento traz manifestação do Deus vivo sobre a terra. Se Deus avivar a sua vida, porque estamos falando de avivamento pessoal, você vai ver Deus manifestando na sua vida. Não é abrindo portas, talvez nem seja te curando de alguma enfermidade. Você vai sentir Deus na hora que você estiver orando lá na sua casa. Você vai saber que Deus está dentro do quarto com você.
Você vai vir para a igreja para adorar a Deus, porque você sabe que Ele está recebendo o seu louvor. Você vai escutar Deus através da palavra que está sendo ministrada, porque Ele estará falando com você. Vai ser como foi na reinauguração do templo, vai vir uma fumaça. Você vai saber que Deus está perto de você. Você vai ver a glória dEle, você vai ouvir Ele falar com você, você vai escutar nitidamente, como o som de muitas águas, o Espírito Santo de Deus te guiando, te visitando, falando, trabalhando sobre a sua vida. Porque avivamento pessoal traz também manifestação da glória de Deus sobre as nossas vidas. Não quer dizer que não seja, mas pode ser também curando, abrindo uma porta, movendo uma causa, mudando o coração da sua esposa, mudando o coração do seu marido, transformando a sua família, o seu local de trabalho, mas você vai ver que Deus estará com você o tempo todo. Sabe por que eu penso que precisamos de um avivamento pessoal? Por causa disso, irmãos. Porque precisamos voltar para a palavra. Porque precisamos ver a glória de Deus primeiro com a gente e depois no coletivo. Não deixe o diabo te cegar, para você ficar olhando para a vida dos outros e julgando a culpa para cima dos outros. E falando assim, a igreja é fria. A igreja não é avivada, a igreja não é renovada. Comece a buscar você um renovo espiritual, um avivamento pessoal. Talvez você é a chama que Deus vai acender no meio dos irmãos. Talvez você é a brasa que Deus vai acender no meio dos irmãos. A palavra avivamento significa trazer vida, ou trazer de volta a vida onde tinha morte. Esse é o significado da palavra avivamento. Talvez na sua caminhada você está vendo só morte, só fim, só destruição. Talvez você está pensando que a sua vida só está ruim, que tudo morreu. Seus sonhos morreram, seus objetivos morreram, sua casa está ruim, seu trabalho está ruim, seu casamento não é mais o mesmo, nada para você está bom. Sabe qual é o diagnóstico? Precisa de um avivamento pessoal. Sabe qual é o prognóstico? Busque avivamento do Senhor. Vamos orar. Peça a Deus para tocar você, para avivar você. Comece a chorar a Deus por um avivamento pessoal. Esquece a igreja que você congrega, esquece os irmãos, esquece os negativos que chegam para você, falando coisas erradas e minando o seu coração e te desanimando. Esquece isso. Vai para um íntimo com o papai e deixa o papai avivar você. Porque ele tem um compromisso coletivo, sim, mas ele tem um compromisso com você. E ele quer avivar você. E Deus vai trazer vida sobre a sua caminhada. O seu casamento vai ser avivado. Seu emprego vai ser avivado. Sua casa vai ser avivada. Se você tiver um avivamento pessoal, ao chegar em casa você vai ver que lá é o seu lugar. É o lugar que Deus te deu. Você vai ver que a igreja que você frequenta é a sua igreja. É o lugar que Deus fala com você. Por isso que nós precisamos de avivamento pessoal. A terceira característica, para a gente encerrar, é o texto que eu li de Esdras. Quando os judeus voltam, há um problema. Eles haviam se casado com mulheres gentias, pagãs. E Deus manda consertar esse pecado. Havia um pecado. Para eles, naquele momento, irmãos, aquilo era um pecado. Você pode questionar, perguntar por que Deus mandou eles largarem as mulheres. Nós não sabemos a situação, se tinha filhos, se não tinha. Não é essa a questão aqui. Nós estamos falando aqui de um momento seguinte. Há um pecado que precisava ser consertado. E esse pecado estava atrapalhando Deus concretizar um avivamento sobre a vida daquelas pessoas, sobre aquela nação. E aí o sacerdote se coloca de pé no texto que nós lemos e fala: olha, tem um pecado, e Deus me mostrou.
vocês se casaram com mulheres pagãs. E Deus manda consertar isso aí. No versículo 11, toda a congregação reunida responde assim: faremos conforme a tua palavra. Os versículos posteriores, eles se derramam e choram, arrependidos diante do Senhor Deus, pedindo ao Senhor que os perdoe daquele pecado. Abre um parêntese, né? Só para o assunto não ficar vago. A Bíblia não apoia julgo desigual, em momento algum. O divórcio é permitido, segundo Moisés, de acordo com a dureza do coração do homem, né? E a incompatibilidade de fé é um motivo dessa dureza de coração. O ideal é que o casamento, mesmo nessa condição, já que casou, não se acabe. Mas incompatibilidade de fé também é um motivo. Cremos que na oração pode tudo, né? Eu aprendi uma vez com um casal que o divórcio, ele é um pecado muito grande para Deus, para o crente, para o consciente, para aquele que conhece a palavra de Deus. Porque quando você toma a decisão de divorciar, sendo cristão, você está dizendo para Deus que existe algo que Ele não pode fazer. Entendeu? Quando você toma a decisão de divórcio, está falando para Deus assim: Deus não pode mudar o meu marido, Deus não pode mudar a minha esposa. Você achou uma coisa que Deus não pode fazer, por isso que é pecado. Porque não existe nada que Deus não pode fazer. Ele transforma o coração de pedra em coração de carne. Não existe, irmãos, esse negócio de eu vou separar porque não tem solução. Se temos fé e se temos um Deus que pode tudo, tem solução. Fecha parênteses. Nesse contexto aqui, o pecado precisava ser consertado. Avivamento pessoal significa arrependimento e abandono do pecado. Olha, a Bíblia aqui já tinha sido lida. Tinha sido lida. O templo aqui já tinha sido construído. Pessoas já estavam na congregação, na tenda do encontro, no templo construído por Esdras. O sacrifício aqui, irmãos, já tinha sido apresentado. O cordeiro já tinha sido morto na entrada do templo. O sangue já tinha sido aspergido, levado na bacia de bronze até dentro do santo lugar. O sacerdote já tinha orado. Algo estava impedindo o avivamento. Qual era a última coisa que impediu o avivamento, irmãos? A maior delas, o pecado. Nós temos que aprender o seguinte: eu posso trazer minha maior oferta, posso ser o maior dizimista da igreja, eu posso cantar o melhor louvor, eu posso ser o melhor instrumentista, eu posso ser o melhor pastor, o melhor de todos. Se tiver pecado, a glória não vem, minha oferta é em vão, meu louvor é inútil, minha ação é nada. Avivamento pessoal vem quando eu largo o pecado. Talvez você está fazendo tudo certo, estou indo na igreja, estou orando, estou jejuando, estou ofertando, estou dizimando, estou fazendo tudo, estou orando em casa, mas tem aquele pecado que precisa ser consertado, largado, como diz o texto aqui, larga. Avivamento é largar pecado. Da mesma forma que avivamento é Bíblia, avivamento é poder, avivamento é mudança. Não é avivamento você falar que está no mover do Espírito e sair da igreja e ir para um bar tomar uma. Não é avivamento isso. Não é renovo espiritual. Não está certo isso. Não é avivamento você achar que com esse pecadinho oculto está tudo bem. Não é avivamento, é outra coisa. A Bíblia nem tem nome para isso, porque chega a ser até uma hipocrisia.
Porque avivamento é mudança de vida. Na história dos avivamentos, todos que foram avivados largaram o pecado. Com a nossa geração não é diferente. Quer um avivamento? Chora o seu pecado. Ninguém precisa saber. Você não tem que contar para mim. Você não tem que contar para o irmão que está do seu lado. Você tem que dobrar os seus joelhos na sua casa. Só você e Deus. É até melhor ninguém saber. Ninguém precisa saber. Homem não precisa saber do seu pecado. Fecha a porta do seu quarto. Vai para um lugar secreto. Dobra os seus joelhos e chora. E fala: Deus, me liberta. Me ajuda a viver sem esse negócio. Eu não quero. Aí o avivamento é completo. Aí Deus vem. Aí Deus vem. O pecado talvez não impediu a sensibilidade de ouvir a voz, Esdras e Neemias. O pecado não impediu o templo de ser construído. O pecado não impediu o sacrifício de ser feito. Tem muita coisa na nossa vida que o pecado não impede. E não é porque não está te impedindo em algumas coisas, significa que você vai deixar para lá. Sabe como que a nossa geração trata o pecado? Finge que não vê. Eu tenho isso aqui errado, mas não. Ainda reclama de Deus. Deus não está abrindo a porta, Deus não está me abençoando, e não consegue ver o pecado, porque ele deixa o pecado para lá. Talvez o pecado não trava muitas coisas na nossa caminhada, mas ele impede um avivamento pessoal. Ele não impediu a ação, mas na hora de concretizar o avivamento, tinha que consertar. Às vezes a gente tem aquele pecadinho oculto, não tem nada dando errado na vida da gente não, está tudo certo, está tudo mil maravilhas. Mas o renovo espiritual, a glória de Deus não vem, por quê? Tem um pecadinho lá para arrumar. Avivamento é retorno à palavra. Avivamento é experimentar do Espírito Santo de Deus, da manifestação da glória dele. E avivamento é mudança. Avivamento é mudança. Aleluia. É tão bom quando você vê Deus avivando alguém. Você já viu Deus avivando alguém? Não use a sua experiência. Queira ver isso na vida de outra pessoa. Quando você vê a pessoa com fome, com sede da palavra. Ah, irmãos, é muito bom. Você pensa assim, Deus está avivando mesmo. Que a pessoa está com fome, está com sede da palavra, aleluia. A pessoa está sentindo Deus. Está vindo na igreja e canta um louvor, ela se sente maravilhada. E todas as palavras são para ela. Ei, avivamento é muito bom. Quando a pessoa está largando o pecado, então nem se fala. O casal que era amaziado, que entende, não, nós temos que casar, né? Não, nós não podemos ficar desse jeito. Ele não casou porque alguém mandou, porque o pastor pediu. Ele entendeu, a maioria dos casais amaziados que se convertem, não precisa de ninguém falar nada, não, ele entende. Não, nós não estamos certos, nós temos que casar, oh maravilha, sinal que Deus está avivando. Muito bom, irmãos, ver avivamento nisso, entendeu? Não é avivamento os outros pulando, gritando, dançando, que faz parte de um avivamento também, não questiono. Acredito que cheio do Espírito Santo alguém pula e dança, não tenho nada contra isso. Mas um avivamento gostoso de ver não é esse. O avivamento gostoso de ver é a fome de Bíblia. É o largar pecado. É a pessoa sendo tocada por Deus, mesmo desempregada às vezes, e aí ela está falando que Deus está tocando nela e falando com ela. Esse avivamento, a gente olha para ele e arrupeia, e vem lágrimas nos olhos e o coração arde. Não é aquele avivamento, um monte de gente pulando e dançando e achando que está certo. Não é esse avivamento, que pode acontecer depois também, não é problema. É o avivamento da transformação. Esse é o avivamento que eu preciso querer ver na minha vida. Amém? Esse é o avivamento que eu preciso querer ver na minha vida. Que eu preciso querer ver na vida de uma criança. Esse é o avivamento. Né? Esse é o avivamento.
Não é porque é minha filha. Teve uma quinta-feira aqui na igreja que eu preguei sobre coração, dar o coração a Deus. Aí a Gabriela estava sentada aqui, na hora que chegou lá em casa, ela falou com a gente assim, falou assim: mãe, na hora que o papai estava pregando, eu senti algo tão bom, assim, uma vontade de louvar a Deus. E naquele dia eu pensei assim, ela foi avivada, né? Ela foi avivada. Não é porque a minha filha, pode acontecer com o seu filho. Eu pensei, ela foi renovada. Ela foi renovada. Poucos dias depois veio o final de ano, né? Aí a gente chamou aqui à frente os irmãos que leu a Bíblia, né? A Cidinha e a Zena. No dia eu esqueci de chamar o Rian. O Rian também tinha acabado a leitura. Na hora que chegou lá em casa, a Gabriela falou assim: pai, ano que vem, não vai ter só a Cidinha e a Zena não. Eu vou estar lá, eu vou ler a Bíblia. Ela está uns capítulos atrasados e ela fica preocupada porque os capítulos estão atrasados. E ela lê todo dia. Às vezes sem precisar de ninguém falar com ela nada, ela pega e lê. É bom, irmãos, não é porque é minha filha não, mas é bom ver alguém ser renovado, avivado, mesmo sendo uma criança. Eu não tenho dúvidas. Quando a gente vê alguém se convertendo, alguém mudando de vida, alguém sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. Eu sei que não é o nosso caso aqui, talvez para você não está ruim, mas às vezes eu recebo reclamação. Essas reclamações que eu usei como exemplo aqui, está frio, está desanimado, não sei o quê. Eu recebo o contrário também, eu recebo informação assim: pastor, que bênção, Deus falou comigo, pastor, que louvor maravilhoso, pastor, que culto foi aquele. Eu recebo essas notícias também. E é bom a gente ver Deus trabalhando na vida das pessoas. Esse é o avivamento que eu e você precisamos querer. O avivamento do retorno a Deus, da manifestação da glória, da visitação do Espírito, do abandono ao pecado. Aleluia. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Enquanto a Márcia canta ao Senhor mais uma canção, se coloque de pé. Aleluia. Eu vou ficar aqui à frente. Se você deseja, né, ser ungido, vem aqui, eu vou ungir você. Eu te ungindo, volte para o seu lugar, para a gente poder orar em nome de Jesus. Amém? Então, enquanto a Márcia canta ao Senhor, se você quer receber uma unção, né? A Bíblia ensina, Jesus fez isso em Marcos 13 e Tiago capítulo 5, sobre a unção sobre os enfermos, sobre doentes, né? E doentes ali não é só doente fisicamente, é doente espiritual também. Depressão é uma doença psicossomática, a ciência trata como doença. Eu já vi muito pastor falando assim: tem que ungir só doente. Doente mental é doente também, doente emocional, as emoções também adoecem. Então, se você quer receber uma unção, não é, como símbolo, Jesus disse que o óleo é símbolo, é o símbolo do Espírito Santo sobre as nossas vidas, é um sinal de consagração. Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero ungir você, vou apenas te ungir, você volta para o seu lugar e depois a gente ora em nome de Jesus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar.